Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos nos aventurar num lado obscuro, mas super importante da história da exploração espacial. Uma aventura marcada por descobertas inacreditáveis, mas também por tragédias que marcaram o mundo e nos lembram dos perigos de desbravar o desconhecido, de ir onde ninguém jamais foi, tipo a Frota Estelar. A NASA, como a gente sabe, está sempre na linha de frente dessa busca pelo espaço, colecionando sucessos de dar inveja, como a chegada do homem à Lua, um feito para ninguém botar defeito. Ao longo dos anos, a Agência Espacial Americana encarou cada pepino, e alguns deles com muitas consequências. E é justamente sobre esses momentos tensos que vamos falar hoje. Vamos relembrar missões que, mesmo terminando em tragédia, nos ensinaram lições valiosas sobre os perigos do espaço sideral e a importância de aprender com os nossos tropeços. Então, preparem, porque vamos mergulhar de cabeça em alguns dos momentos mais tensos e tristes da história da exploração espacial, tentando entender o que aconteceu, por que aconteceu e, principalmente, o que a gente aprendeu com cada uma dessas tragédias. Década de 60. Guerra Fria acontecendo. Estados Unidos e União Soviética disputando cada palmo do espaço, literalmente. E no meio dessa disputa acirrada estava a corrida espacial, com o objetivo final de colocar o homem na Lua. A NASA, com seu programa Apollo, estava decidida a levar essa, custe o que custasse. E a Apollo 1 era para ser o primeiro passo dessa jornada épica. A tripulação, só fera. Gente graúda como o Gus Grissom, o Ed White, o primeiro americano a fazer uma caminhada espacial, e o Roger Chaffee. A expectativa era enorme. Mas, em 27 de janeiro de 1967, durante um teste aqui na Terra, aconteceu o inesperado. Um incêndio dentro da cabine da Apollo 1. Presos naquela cápsula minúscula, o fogo se alastrou rapidamente. A atmosfera dentro da cabine era composta de oxigênio puro, altamente inflamável. E bastou uma faísca para o inferno começar. A tripulação, sem ter para onde correr, morreu em segundos. Uma tragédia que chocou o mundo e deixou todo mundo se perguntando: e agora? Será que o programa espacial americano vai continuar? Anos depois da tragédia da Apollo 1, a NASA deu a volta por cima. O programa do ônibus espacial, os famosos Space Shuttles, era um sucesso absoluto, e em 1986, a missão STS-51L, a bordo do Challenger, prometia entrar para a história. Pela primeira vez na história, uma professora iria para o espaço. A Christa McAuliffe, escolhida entre milhares de candidatos, se tornaria um símbolo, levando a paixão pela ciência e a educação para um novo patamar, mostrando que lugar de professor também é voando alto, literalmente. A empolgação era geral. Milhões de pessoas no mundo todo, principalmente a criançada, acompanhavam cada detalhe da missão. E no dia 28 de janeiro de 1986, o Challenger partiu para o que parecia ser mais um voo tranquilo. Mas, 73 segundos depois do lançamento, o mundo inteiro parou, em choque, assistindo à explosão do Challenger, ao vivo e a cores, como se fosse um pesadelo. A imagem da nave se desintegrando no ar, virando uma bola de fogo, ficou gravada na memória de todos nós. 7 vidas foram perdidas naquele dia, incluindo a da Christa, um símbolo de esperança e inspiração. No capítulo anterior, vimos como a explosão do Challenger caiu como uma bomba no mundo e fez a NASA repensar toda a sua política de segurança. Mas a história da exploração espacial, infelizmente, é como um daqueles filmes de suspense, com altos e baixos que te deixam sem fôlego. E a gente sabe que depois da montanha-russa, sempre tem mais emoção. No dia 1º de fevereiro de 2003,
O mundo assistiu em choque à tragédia do ônibus espacial Columbia. Imaginem a cena. Um ônibus espacial, voltando para casa depois de uma missão super importante, se desintegrando no céu, como um castelo de cartas. Parece até roteiro de filme catástrofe. Mas a vida real, às vezes, é mais criativa que a ficção. A gente já viu como a NASA passou por maus bocados com os ônibus espaciais. Mas, antes mesmo da era dos ônibus espaciais, a NASA já estava lá, desafiando os limites da aviação com projetos experimentais, como o X-15. Imaginem um avião-foguete, capaz de voar a velocidades absurdas, 7 vezes mais rápido que a velocidade do som. O X-15 era basicamente um foguete com asas, projetado para levar o homem até o limite da atmosfera e, quem sabe, até um pouquinho além. Em 15 de novembro de 1967, o piloto Michael J. Adams decolou com o X-15 para mais um voo de testes. O objetivo era alcançar a incrível altitude de 80 quilômetros, quase encostando na porta do espaço. Tudo corria bem. Adams estava prestes a entrar para a história, até que o azar resolveu dar um oi. Se você acha que perder as chaves de casa já é o fim do mundo, imagina perder uma sonda em Marte. Pois é, a NASA já passou por essa saia justa. E não foi só uma vez, não. Foram 2. E o pior, uma delas foi por causa de um errinho bobo de conversão de unidades. Isso mesmo que você ouviu. Mas a história do Mars Climate Orbiter é de fazer a gente chorar de desgosto. Em 1998, a NASA lançou essa belezinha tecnológica com a missão de estudar o clima marciano. A ideia era que a sonda ficasse lá, orbitando o planeta vermelho, coletando dados sobre a atmosfera, temperatura e tudo mais. Só que tinha um probleminha básico. Enquanto a equipe da NASA aqui na Terra trabalhava com o sistema métrico, a sonda moderna usava o sistema imperial, aquele das polegadas e jardas. E qual foi o resultado dessa confusão interplanetária? Uma rota errada. A Climate Orbiter acabou entrando na atmosfera marciana muito mais baixo do que deveria e, puf, virou poeira espacial. Anos de trabalho, milhões de dólares investidos, tudo porque alguém esqueceu de combinar a régua antes de começar o trabalho. Mas calma, que a história não termina aqui. A perda da Climate Orbiter foi um baque, mas serviu para a NASA aprender a importância da comunicação e da padronização em missões espaciais. Depois do segundo erro em Marte, a NASA resolveu dar um tempo para repensar suas estratégias. Afinal, ninguém quer ficar com fama de distraído por perder sondas como quem perde o controle da televisão no domingo. As falhas da Climate Orbiter e da Polar Lander, apesar de frustrantes, serviram como um sinal de alerta para a agência espacial. Era hora de revisar os protocolos de segurança, comunicação e gerenciamento de projetos. A partir da década de 2000, a NASA implementou uma série de mudanças importantes em suas operações. A ênfase na segurança e na prevenção de falhas virou prioridade máxima. Novos sistemas de comunicação foram desenvolvidos, softwares foram revisados e os treinamentos dos astronautas e engenheiros ficaram ainda mais rigorosos. Afinal, quando o assunto é explorar o espaço, qualquer detalhe, por menor que seja, pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. E as mudanças não pararam por aí. A NASA também passou a investir em novas tecnologias e abordagens para suas missões, sempre buscando inovar e ir além. Robôs exploradores mais inteligentes e sofisticados foram enviados a Marte. Sondas foram lançadas para estudar os cantos mais distantes do sistema solar e telescópios espaciais, cada vez mais potentes, foram colocados em órbita, revelando os segredos do universo como quem desvenda um enigma. A cada nova missão, a NASA mostrava para o mundo sua capacidade de aprender com os erros e transformar tragédias em oportunidades de aprendizado, mostrando que é errando que se aprende e como eles aprenderam.
As lições aprendidas com as perdas da Climate Orbiter e da Polar Lander ecoaram por toda a comunidade científica, mostrando que a exploração espacial exige não apenas coragem e ousadia, mas também humildade, rigor científico e uma busca incansável pela excelência. Afinal, estamos lidando com tecnologias complexas em ambientes extremos, e qualquer descuido pode ter consequências desastrosas. E na exploração espacial, essa lentidão e cuidado são fundamentais para alcançar as estrelas. Chegamos ao fim dessa jornada pela história da exploração espacial da NASA. Uma história cheia de momentos de glória, mas também de tragédias que nos ensinaram lições valiosas e inesquecíveis. Vimos como a busca pelo conhecimento e a coragem de desafiar os limites da Terra levaram a avanços incríveis, mas também a perdas dolorosas, que marcaram a história para sempre. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!